Imagine que você encontra uma criatura de aparência totalmente estranha, com vários recortes na cara, de altura totalmente desproporcional. O que você faria com essa criatura? Você ficaria com medo e agrediria essa pessoa? Ou você a acolheria e tentaria conversar com ela de alguma forma? Este cenário é do livro do Frankenstein, da Mary Shelley, um dos livros muito importantes e muito bonitos, que eu me apaixonei pela escrita da autora e que, de fato, nos transportam para vários sentimentos, várias sensações e várias percepções sobre diversos assuntos. Então, bora para o nosso vídeo para que a gente possa conversar mais sobre esse livro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal, onde a gente conversa sobre livros, sobre as minhas leituras e a gente vai trazendo alguns insights, pensamentos, sentimentos e as sensações sobre os livros que eu vou lendo. E também, e futuramente, eu trarei alguns conteúdos sobre escrita, sobre literatura, na escrita literária de fato. Então, mais uma coisa que eu quero que vocês façam. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte esse vídeo, ative as notificações e se inscreva no canal, porque isso é muito importante para mim continuar trazendo vídeos aqui para vocês, tá? Então, neste vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o livro Frankenstein, da autora Mary Shelley. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. O livro em questão é este daqui, Frankenstein, da Mary Shelley, onde uma das primeiras coisas que me impactou na leitura desse livro não foi somente o aspecto, mas uma das primeiras coisas que eu percebi é que o livro, diferente das narrativas com as quais a gente está acostumado, em primeira pessoa, em terceira pessoa, ela acontece de uma forma bem diferente, que ela vai, assim como no mesmo livro ali do Drácula, acontece meio que como se fossem cartas, né? E a gente vai acompanhando essas histórias, essas narrativas dentro das cartas e do que vai acontecendo. Dentro da história, primeiro a gente começa do final, né? Do final da história, de fato, onde um marinheiro encontra um rapaz fora do seu barco, ali na Antártida, por volta daqueles lugares mais gelados, onde ele resgata esse rapaz e depois o rapaz vai contar a sua história e aí a gente volta para o começo de toda a história, de como surgiu e de como existiu Frankenstein. Nessa história, a gente vai acompanhando primeiro a narrativa de como existiu o criador, de como que ele foi criando toda essa narrativa, quem era Elizabeth e quem de fato era o Victor Frankenstein, qual foi a obra que ele fez e quem foi ajudando ele neste meio tempo e quais foram os motivos. E dentro disso, primeiro, um dos grandes motivos que a gente percebe é a curiosidade, de fato. A curiosidade de investigar até quando uma vida existe, em que momento essa vida pode continuar ou que ela pode acabar, nessa busca pela imortalidade, de fato, que é o conceito que Victor Frankenstein busca no que a gente vai entendendo ali. E nessa narrativa, eu até lembro que há muito tempo atrás, antes de ter feito a leitura desse livro, antes de ter visto o último filme que lançou do Frankenstein, que é muito parecido com esse livro, eu sempre via a história do Frankenstein como simplesmente alguém que era apaixonado por pesquisas e por tudo mais, simplesmente criou uma criatura e fez com que ela obedecesse a ele, ensinou tudo a ele. Mas nesse livro a gente percebe que as coisas não foram bem assim. Tanto que no último filme que lançou, do Frankenstein, que eu vi e fiquei muito intrigado com a história, e que ao ler o livro eu percebi que é o mais parecido com a história desse livro, que é o último filme que lançou do Frankenstein,
que ali ele mostra várias outras nuances, além da criação do Frankenstein, mas também mostra como ele foi se modelando como ser vivente depois de ter sido criado. E que a gente vai entendendo a questão da solidão, dele ser negligenciado, de como às vezes as pessoas tratam aqueles que são diferentes dos outros e de como isso pode ser ruim para ele, né, para esse ser que está ali tentando se encaixar em um mundo que basicamente está o rejeitando a todos os momentos e que ele sempre vai parecer solitário. Então a gente vai vendo essas noções enquanto a gente vai lendo o livro e que a gente vai chegando em como vai se desenvolvendo essa história sobre a necessidade de ter um companheiro de vida, alguém que possa entender os seus conceitos dentro da perspectiva ali de ser enquadrado como um monstro e alguém que também se enquadre nesse mesmo ambiente e acabe te ajudando a passar por toda essa dor que acaba sendo infligida pela própria sociedade, onde você basicamente está sendo negado de continuar vivo, mesmo depois de ter sido criado e ter sido colocado no mundo sem a sua escolha. Então a gente tem essa perspectiva diferente após ter essa leitura tão completa desse livro. O que me chamou muita atenção e que me impactou muito esse livro, eu me apaixonei de fato pela história, não só pela estética, mas pelas reflexões que nos trazem sobre o que a gente está negligenciando e quem a gente está deixando sozinho na sociedade. A gente pode levar esse assunto para várias outras coisas. Dentro dessa narrativa, a gente tem ali uma espécie de monstro, que na realidade é só alguém totalmente diferente. E que, quantos de nós não negligenciamos, às vezes, alguém que é diferente da gente, de alguma forma? E que também nos traz uma seguinte reflexão, de que, poxa, se em algum momento eu tratei essa pessoa como se eu estivesse distanciando ou deixando ela sozinha, como está a cabeça dessa pessoa ficando sozinha? Será que eu estou ajudando ela a se enquadrar na sociedade? Ou, pelo menos, não olhar para a sociedade de uma forma maligna, de certa maneira? Ou com um tom de vingança, de alguma forma? Porque, pelo que a gente vai entendendo, quando você é negligenciado a vida inteira, isso vai gerar várias consequências. E isso é uma grande reflexão que nos traz aqui nesse livro, que basicamente você viver na solidão, tendo que basicamente viver escondido o tempo inteiro, vai te trazer grandes consequências, porque essas consequências podem ser reveladas das mais variadas formas. Então, isso é algo interessante, que eu gostei muito da leitura, provavelmente eu vou ler. Se você não quer fazer essa leitura, o filme o último que lançou é muito parecido com o livro, de fato, é um dos mais parecidos que eu vi. Tem algumas pequenas mudanças, mas retrata muito bem essa nuance que eu estou mostrando, apesar de que mostra muito mais cuidados do que o que no livro demonstra, né, do criador com a criatura, mas que é muito importante para a gente ler. Além da estética gótica, a questão clássica que a gente tem ali, que nos traz vários aspectos quanto a isso. Também ali nesse momento onde se enquadra este livro, é um momento ali onde eles falam sobre alquimia e sobre várias outras coisas, o que dá um aspecto mais misterioso para o livro. Então é extremamente importante. Gostei muito da leitura, eu indico que você leia com toda certeza. Acredito que dos livros que eu li até o momento que tem esse aspecto mais gótico, mais clássico, né? Este foi um dos que mais me impactou,
que com toda certeza vai impactar você também. Então, faça a leitura desse livro. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou também. Se você já viu o filme, também comenta o que você achou e quais foram as suas conclusões sobre isso, para que a gente possa conversar mais um pouco sobre isso, tá? Então, aqui eu vou ficando, mas eu quero te lembrar mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque isso é muito importante para que eu continue criando conteúdo por aqui. Eu te agradeço mais uma vez e eu te vejo no próximo vídeo.